Okay, in the last session, we started talking about the progress of sonship. Na última sessão, nós começamos a falar sobre o progresso na filiação. Divinely, we are the sons of God. De uma forma divina, nós somos filhos de Deus. But there's a process that we go through while we are on the earth. Mas há um processo a ser enfrentado na Terra. So there is divine sonship Então existe a filiação divina and human sonship. e a filiação humana. Jesus is the Son of God, Jesus é o Filho de but Deus, He's also the Son of Man. mas também é o Filho do homem. So in your own journey, Então, na sua própria jornada, there is someone that God will connect you with existe alguém que Deus vai conectar a você to develop and grow you. para desenvolver você e fazer você crescer. That person is in the place called the house of bread. Essa pessoa está no local chamado Casa do Pão, It is a place where you'll be developed o lugar onde você vai ser desenvolvido so that you can rule para que você possa governar, like David. como Davi. Remember that God is restoring the tabernacle of David. Lembre-se que Deus está restaurando o tabernáculo de Davi. The tabernacle of David O tabernáculo de Davi had only one piece of furniture. só tinha uma mobília, It was the Ark of the Covenant. que era a Arca da Aliança. Amen. Amém? It was about the presence, the Shekinah glory of God. Que tem a ver com a presença Shekinah da glória de Deus. So when you're looking at the principle of sonship, Então, quando você olha o princípio da filiação, you can look at it through the lens of David. você pode olhar através das lentes de Davi. How he submitted himself as a son to his father, Como ele se submeteu como um filho ao pai and how he grew into becoming the king. e como ele cresceu até se tornar um rei. Now, Jesus was born in Bethlehem, Jesus nasceu em Belém, but he grew up in Nazareth. mas ele cresceu em Nazaré. After he was taken into the temple Depois de que ele foi apresentado ao templo to fulfill the law, para cumprir a lei, to be circumcised, para ser circuncisado, to offer the two turtle doves, para oferecer as duas rolas, os dois pombinhos, he came to Nazareth, ele veio a Nazaré, where he was under Joseph and Mary. onde ele estava sob os cuidados de José e Maria. So when you read Luke chapter 2 verse 40, Então, Lucas capítulo 2, verso 40, Luke chapter 2 verse 51 and 52, Lucas 2, 52, 51 e 52, it tells you that Jesus grew a Bíblia diz que Jesus cresceu in spirit. no Espírito, He grew in the grace of God. na graça de Deus, He grew in the wisdom of God. na sabedoria de Deus, He grew in favor em favor with God and with man. diante de Deus e diante dos homens. Amen. Lucas 2, 51 e So, 52. if you look at how he was growing, Então, se você prestar atenção de como ele he was estava growing crescendo, holistically. ele estava crescendo de forma holística, He grew in stature, em estatura, that's physically. He fisicamente, grew in wisdom, em sabedoria, that's mentally. que tem a ver com mental, He grew in favor with God and with man, em favor com Deus e com os homens, that is spiritually and socially. espiritualmente e socialmente. What are you seeing? O que você está vendo? You are seeing the development Você está vendo o desenvolvimento of a holistic son, de um filho de forma holística, growing in wisdom, crescendo em sabedoria, em estatura, growing in favor. em favor. The word favor is also grace, A palavra favor também é a graça, with God and with man. diante de Deus e diante dos homens. So, you must know Então você precisa that saber in your development as the son of God, que no seu desenvolvimento como um filho de Deus, God wants you to grow in all aspects of your life. Deus quer que você cresça em todos os aspectos da sua vida. So, the region of Nazareth, A origem de Nazaré, which is in Galilee, que está na Galileia, where Jesus was from, da onde Jesus vem, remember he was born in Bethlehem, lembre-se que ele nasceu em Belém, but he lived in Nazareth. mas ele morava em Nazaré. Amen? Amém?
And while living in Nazareth, enquanto morava em Nazaré, he was under Joseph and Mary. ele estava sob os cuidados de And José e Maria. You will find that he had to fulfill all the traditions of the law. E ele teve que cumprir todas as tradições da lei. So he would go during the time of the feast. Então ele participou das festas ou dos They would festivais. go up to Jerusalem. Ele ia a Jerusalém, subia a Jerusalém. It was during that time E foi durante esse tempo, when he was 12 years old quando ele tinha 12 anos de that he idade, went into the temple que ele entrou no templo and he sat with the scribes and the wise men. e sentou e discutia com os escribas e os homens And for sábios. 3 days they could not find him E durante 3 dias não conseguiram achar because he Jesus, was talking to them. porque ele estava ali dialogando com And only eles. later on, E somente depois, when his parents found him, quando os pais dele o encontraram, he said to them, "Don't you know that I am about my father's business?" ele disse: "Você não sabe que eu estou lidando com as coisas do meu pai?" Now, that means the divine sonship is starting to emerge. Isso quer dizer que ali o Filho Divino começou a emergir ou se levantar. Amen. Amém? As you start learning and practicing the law, Quando ele começou a aprender e praticar a lei, as you sit with wise men, quando se assentou com homens sábios, your divine sonship starts to emerge. dentro de você também começa ao Filho Divino se levantar. You must remember this. Você precisa se lembrar disso. In Jewish culture, Na cultura judaica, you celebrate something which is called a bar mitzvah. se celebrava algo chamado Bar Mitzvah. And it is normally when a boy is 13 years old. Geralmente quando o menino completa 13 anos de idade. And the bar mitzvah O Bar Mitzvah means quer dizer that you have become que você se tornou a son of the commandment. um filho do mandamento. Bar mitzvah, Bar Mitzvah, son of the commandment. filho do comando ou mandamento. So when Jesus was 12 Então, quando Jesus tinha 12 and he was anos, sitting in the temple se assentado no templo, talking to the wise men, conversando com os he was sábios, actually fulfilling the bar mitzvah, na verdade ele estava cumprindo o Bar Mitzvah, son of the commandment. filho do comando ou do mandamento. When you come to the age of 13 as a young man Quando um jovem tinha a idade de 13 anos, in the Jewish culture, na cultura judaica, the celebration of the bar mitzvah a celebração do Bar Mitzvah means that you can step up queria dizer que ele podia se levantar to read para ler what you have become. aquilo que ele havia se tornado. Let me illustrate. Eu vou ilustrar. The father of the son O pai daquele filho would stand, ficava de pé, he would open the Torah abria o Torá and he would read it. e lia. And then he would call his son who is celebrating the bar mitzvah. Aí ele chamava aquele filho dele que estava celebrando o Bar Mitzvah. He would say, "Son, Ele dizia: "Filho, come up vem para cima and read the Torah." e leia o Torá." When the son comes to read the Torah, Quando o filho vinha ler o Torá, he is allowed to read it ele era permitido ler, because he has accepted responsibility porque ele havia aceitado a responsabilidade to carry out whatever it says. de carregar ou fazer aquilo que estava sendo lido. Don't read what you're not going to do. Não leia aquilo que você não vai fazer. Amen. Amém? Sonship Filiação is about reading, tem a ver com ler, understanding, entender, meditating, meditar doing. e fazer. Doing. Fazer. So, now that the son has learnt all the commandments, Agora que o filho havia aprendido todos os he mandamentos, receives the privilege ele recebia o of privilégio coming to read the law de vir ler a lei, because he has to practice whatever it says. porque ele tinha que praticar tudo aquilo que a lei estava dizendo. This is the age of Jesus now. E essa era a idade de Jesus que eu estou me He is referindo. at the bar mitzvah age. Ele estava na idade do Bar Mitzvah. Amen. Amém? He is ready to become the word. Ele estava pronto para se tornar a palavra. And he's in Nazareth. E ele estava em Nazaré. He is under the guidance of
Joseph and Mary. debaixo da condução de José e Maria. But he's growing in spirit. Mas ele estava também crescendo no Espírito, He's growing in grace. crescendo na graça, Growing in the favor of God. crescendo no favor de Deus. So 12 Então 12 is not about your age. não tem a ver com a idade, It is about the level of your understanding. mas o nível do seu entendimento. Amen? Amém? To know that you are growing in grace. Saber que você está crescendo na Growing in the graça, favor of God. crescendo no favor de Deus, Etc. e etc. Now, at the age of 30 years, Na idade de 30 anos, Jesus comes to John. Jesus vai até João. This is in the book of Matthew chapter 3. Mateus capítulo 3. John is baptizing disciples João estava batizando discípulos at the Jordan River. no Rio Jordão. And Jesus comes, E Jesus To John. vem até João. the Bible says, A Bíblia he diz leaves Galilee que ele sai da Galileia and he comes to John. e ele vai a João. Now remember that Jesus is living in Nazareth. Lembre-se que Jesus morava em Nazaré. Nazareth is in Galilee. Nazaré era na Galileia. And he comes to John, E ele vem a João, who is baptizing at the Jordan. que estava batizando no Jordão. The Jordan is on this side of Judea. O Jordão estava nesse lado da Judéia. He comes there, Então ele vai ali, but he comes to John. mas ele vai a João. Now remember his age at this time Lembre-se a idade dele naquela época. is 30. 30 anos. 30 years 30 anos is very significant under the Levitical priesthood. é muito significante debaixo do sacerdote levítico. In the Levitical priesthood, No sacerdote you levítico, will enter the priesthood at the age of 20. você entrava no sacerdócio 20. na idade de 20 anos. I hope you're believing me that all this is in the Bible. Eu espero que vocês acreditem em mim, porque eu estou falando isso que está escrito na Bíblia. Huh? Isso é o que está escrito na I palavra. don't have the time to give you all the É porque eu não scriptures. tenho tempo para ficar dando But todas you- as you referências. must believe what I'm saying. Mas acreditem no que eu estou falando. So you can go and look at the priesthood and it will tell you Depois vocês vão ver you have to be 20 to que start. sobre o sacerdócio deveria ter 20 anos para se iniciar o But sacerdócio. from 20 to 30 you will only be trained. Mas de 20 anos a 30, a pessoa era treinada. Only at 30 Somente aos 30 anos you will enter the priesthood. poderia se entrar no sacerdócio. Depending on which order of priesthood you fell under. Dependendo da ordem do sacerdote que você estava debaixo. Amen? Amém? So there was Gershon, there was the Kohats, there was the Meraris. Ele está dando todos aqueles nomes difíceis dos sacerdócios na Bíblia. Todos esses nomes. There was no Ferraris, but there was. Não tinha nenhum nome Ferrari, mas esses nomes assim, difíceis dos These are sacerdotes. different orders of priesthood that have different responsibilities. Na verdade, eram ordens diferentes do sacerdócio que tinham responsabilidades diferentes. Obviously, if you fell into the order of Aaron, then you were in the high priesthood. Óbvio, se alguém estava debaixo da ordem de Arão, era o sumo sacerdócio. But there was Gershon, there was all these other different levels that were in the priesthood. Mas havia todos esses níveis diferentes exemplificados ali nos sacerdotes. But you had to be 30 years old. Mas havia necessidade de ter 30 anos de idade. When you reach 50, 50. Quando você alcançava a idade de 50, You must retire. tinha que se aposentar. 50 is a number of Pentecost. 50 é o número do Pentecoste. 50 is not just about Jubilee or Pentecost. 50 não é só o jubileu ou o Pentecoste, It's about the fullness of something. mas tem a ver com o cumprimento de algo. Okay? Like when you read in Acts 2, the day of Pentecost had fully come. Por exemplo, em Atos 2, o dia de Pentecoste veio, cumpriu-se literalmente ou totalmente. So when you reach 50, Então, quando você lê 50, it's as if you have reached the fullness of something. é como se você houvesse alcançado a plenitude de algo. That's why after Jesus ascended, Por isso que depois que Jesus ascendeu, or rather after Jesus rose from the dead, na verdade, depois de que Jesus ressuscitou And then dentre he os ascended. mortos e depois ascendeu, those 50 days during that passaram-se time 50 dias nesse that the período. Holy Spirit E fell. aí o Espírito Santo desceu. Everyone's alive, you okay? Tá todo mundo vivo, gente? Me Just making entendendo? sure. Just checking if you're okay. Só para ter certeza que tá todo mundo ok. Right, so
Jesus is now 30 years old. Então Jesus tinha ali 30 anos. I hope you're tracking your sonship. Eu espero que você esteja fazendo um paralelo com a sua filiação. Amen. Amém? Starts in Bethlehem, Começou em Belém, goes to Nazareth, vai para Nazaré. and in Nazareth is in Galilee. Nazaré ficava na Galileia. He's now 30 years old. Agora ele chegou aos 30 anos de idade. 30 in biblical numerology 30 na numerologia bíblica is a number of maturity. é um número de maturidade. Joseph was 30 years old when he became governor. José tinha 30 anos quando se tornou governador. David was 30 years old when he became king. Davi tinha 30 quando se tornou rei. Amen. Amém? The height of the ark of the covenant, the ark that Noah built, A altura da arca que Noé construiu it was 30 cubits high. tinha 30 cúbitos. All of this is about stature and about maturity. Tudo isso tem a ver com estatura e maturidade. Amen. Amém? So, in order for you to rule, Então, para que você in order for governe, you to govern, para que você reine, you have to be mature. você tem que ser maduro. But when Jesus is 30 years old, Mas quando Jesus tinha 30 anos, he is basically fulfilling the law ele estava basicamente cumprindo a lei to enter into ministry. para entrar no ministério. Because the law required you to be 30. Porque a lei requeria que se tivesse 30 anos. Now, he leaves Galilee Ele sai da Galileia and comes to John. e vem a João. Who is John? Quem é João? John is the one who is preparing the way. João é aquele que estava preparando o caminho. He is the voice in the wilderness. Ele é a voz no deserto. He is a messenger of the covenant, Ele é um mensageiro da aliança, according to Malachi 3. de acordo com Malaquias 3. He is Elijah the prophet. Ele é Elias o profeta. This is John. Esse é João. Jesus comes to John. Vem a João. He comes to the one who is the voice at that time. Ele vem até aquele que era a voz naquele tempo. Let me try this side. Eu vou tentar desse lado. He comes to John, Ele vem a João, who is the messenger of God. que é um mensageiro de Deus. Listen carefully. Escutem com cuidado. He does not come to the Jordan. Ele não foi ao Rio Jordão. He comes to John. Ele vai a João. Even when you go to the Old Testament, Mesmo no Antigo Testamento, the Bible says, a Bíblia diz these were the men who came to David que aqueles eram os homens que vieram a Davi at Hebron. em Hebron. New Testament, Novo Testamento, Jesus came to John Jesus vem a João at the Jordan. no Jordão. There's a difference. Há uma diferença. The difference is, A diferença é, people always go to the place. as pessoas sempre vão aos lugares. They don't go to the person. Elas não vão às pessoas. Very important. Muito Very importante. Maturity Maturidade is to identify é identificar that the place que o lugar is defined by the person. é definido pela pessoa. That's maturity. Isso é maturidade. That everything that you enjoy in the environment Tudo que você aproveita em um is ambiente because of the grace on a person. é por causa da graça da pessoa. So you don't come to the place. Então você não vai ao local. You come to the one who is a principality in the place. Você vai até aquele que é um principado naquele local. Amen? Amém? So, regions Então regiões are governed by principalities. são governadas por principados. Amen? Amém? So when you come to a region, Então quando você vem em uma you região, must come to the one that God has identified as his principality. você tem que ir até alguém que Deus identificou como o principado dele.
Sometimes you are too busy fighting principalities, Às vezes você está muito ocupado lutando contra os principados, not identifying who is God's principality. sem identificar quem é o principado de Deus. See, Diana, Diana, the god of fertility, a deusa da fertilidade, was a ruling principality in Ephesus. ela era o principado que governava em Éfeso. Amen? Amém? Ruling principality. Principado que governava Did em Éfeso. Paul have a prayer meeting for Diana? Por acaso Paulo teve um culto de oração por Diana? No. Não. He became the principality in the region. Ele se tornou o principado naquela região. When he did that, Quando ele fez isso, the whole economy changed. a economia inteira da cidade foi transformada. No one was buying the idol anymore Ninguém mais comprava os ídolos, because a new principality was in town. porque um novo principado estava no poder. You get the difference? Entendeu a diferença? So, in your journey of sonship, Então, na sua jornada à filiação, you must identify your John. você precisa identificar o seu João. You must identify your David. Você tem que identificar o seu Davi. Don't go to the place. Não vá ao lugar, Go to the person. vá à pessoa. See, no one says, Ninguém diz, I am going to Terra Fertile eu Church. vou para a igreja Terra Fértil. They all say, Eles I todos go to dizem, Apostle eu Renan's vou church. para a igreja do apóstolo Renan. If I ask you, which church you go to? Se eu perguntar, qual é a igreja que você vai? You will say, no, I go to Apostle Renan's Você vai church. falar, eu vou para a igreja do apóstolo Renan. Why do you do that? Por que você faz Because isso? your spirit knows it, Porque o seu espírito sabe disso, but your mind doesn't mas know a it. sua mente ainda não. Your mind must receive it. A sua mente precisa receber. That you must identify Que você precisa identificar that God sent someone to the place. que Deus enviou alguém para um local. So you connect Aí você se conecta with John. com João. Amen? Amém? Now, yes, John is at the Jordan. Então está ali João no Jordão. Jesus comes to him Jesus vem a ele to be baptized by John. para ser batizado por João. This is submission. Isso é submissão. Amen? Amém? This is submission. Isso é Actually, the submissão. word Jordan Na verdade, a palavra Jordão means to descend. quer dizer desceu, aquele que It desce. means to go down. Quer dizer ir para baixo. It means to humble Quer yourself. dizer se humilhar. It means to submit yourself. Quer dizer se submeter. That's sonship. Isso é filiação. The growth of sonship is submission. O que agarra o coração de um filho é a submissão. Submission is not weakness. Submissão não é fraqueza. Submission to another Se submeter a outra pessoa is to receive the authority of the other é receber a autoridade do outro to serve you. para servir a você. See, I have authority. Eu tenho autoridade. My authority A minha autoridade is not just to control people. não é para controlar as pessoas. My authority is to serve people. A minha autoridade é para servir as pessoas. How do you know that? Como é que você sabe disso? Authority is not hierarchical. A autoridade não é hierárquica. Authority is foundational. Ela é fundamental. Ela vem da fundação. Fathers are foundational. Pais são alicerces, fundação. It's from the bottom up. É de baixo para cima. In the world, No mundo, it's from the top down. é de cima para baixo. In the Bible, Na Bíblia, it's from the bottom up. é de baixo para cima. Authority holds everything A together. autoridade é que sustenta todas as coisas juntas. So when you submit as a son, Então, quando você se it's submete not como about someone at filho, the top trying to control não you. tem nada a ver com alguém que vai estar em cima tentando controlar tudo. It's someone at the bottom Mas é alguém que está embaixo, building you. construindo. That's authority.
Isso é autoridade. Authority is the right. A autoridade é o direito. You receive the right. Você recebe o direito. And he gave some power. He E gave ele- them power E ele te dá esse poder. and authority. Poder e autoridade. Now, if you have power Se você tem poder without understanding authority, sem entendimento de autoridade, you will damage people. você vai danificar as pessoas. Because authority Porque a autoridade gives you the right te dá o direito to exercise power. de exercer o poder. If you are exercising power Se você exerce o poder without the understanding of authority, sem o entendimento de autoridade, you'll cause havoc. você vai causar destruição. Amen? Amém? So, when you come to John Então, quando você vem a João and you submit to John, e se submete a João, like Jesus did, como Jesus fez, you are demonstrating submission in your sonship. você está demonstrando submissão na sua filiação. Why? Por quê? So that all righteousness can be Para que fulfilled. toda a justiça possa ser cumprida. Now, when you do that Quando você faz isso and you come up from the water, e você sai da água, the heaven opens. o céu se abre. Glória. So don't worry about getting to heaven E não se preocupe em ir para o céu, because you're already there. porque você já está no céu. But while you're on the earth, Mas enquanto você viver aqui na you must terra, learn how to live under open heaven. você precisa aprender a viver debaixo de um céu aberto. Amen? Amém? You don't want to live under a heaven that's closed. Você não quer viver debaixo de um céu fechado. Now, open heaven means O céu aberto quer dizer you can hear the voice que of você God. consegue ouvir a voz de Deus. Open heaven means O céu aberto quer dizer you will see the Spirit descending upon you que like a você dove. vai ver o Espírito descendo sobre você como uma pomba. What is open heaven? O que é o céu aberto? Sight, Visão hearing. ou audição. Let's all go home and think about that. E é isso. Vamos embora para casa pensar sobre isso. What is a open heaven? O que é o céu aberto? I can hear God Eu consigo ouvir a Deus and I can see Him. e eu consigo vê-lo. That's open heaven. É isso que é céu aberto. We were talking as a team the other day. Um dia nós estávamos conversando com um grupo My greatest fear e o meu maior medo is to stand here é ficar em pé aqui and the heaven is closed. e o céu está fechado. That's my greatest fear. Esse é o meu maior medo. I can't hear God Não conseguir ouvir a Deus and I don't have sight in the Spirit. e não ter mais visão no Espírito. I'll be paralyzed Eu paralisaria, because I don't use notes. porque eu não uso notas, né? Não uso nada escrito. I have a lot of it written down. Eu tenho muitas coisas escritas, But if the heaven is closed, mas se o céu estiver fechado, nothing you can do. não há nada a ser feito. Then you're going to labor under sweat. E aí a gente trabalha do nosso suor. Your mouth gets dry. A boca fica seca, Start sweating. começa a suar, Start prophesying. começa a profetizar, Start singing. começa a cantar, Start binding demons começa a repreender os demônios which don't even exist que nem existem in the atmosphere. na atmosfera. But when you're under open heaven, Mas quando você está debaixo de um céu the voice aberto, of God is clear. a voz de Deus é clara. The Spirit of God is there. O Espírito de Deus está lá. Amen. Amém? That is the journey of sonship. E essa é a jornada da filiação. In that journey, you want to live your life under an open heaven. E nessa jornada você deve querer viver a sua vida debaixo de um céu aberto. That you're living under that direction Está vivendo debaixo da direção of the voice and the Spirit of God. da voz do Espírito de Deus. We live by hearing God's voice. Nós vivemos através de ouvir a voz de Deus. Amen. Amém? We want to walk with God. Nós queremos caminhar com Deus.
The Bible says you must be filled with the Spirit, A Bíblia diz que devemos ser cheios do Espírito, led by the Spirit, conduzidos pelo walk Espírito, in the Spirit. caminhar no Espírito. That's open heaven. E isso é céu aberto. The key factor in your journey of sonship O fator central ou chave da sua jornada is na hearing the filiação voice of your Father. é ouvir a voz do seu Pai. Amen? Amém? You want to hear God's Você voice. quer ouvir a voz de Deus. Initially, God will speak to you through a voice. Inicialmente, Deus vai falar com você através de uma voz. And every one of us needs a voice in our E lives. todos nós precisamos de uma voz na nossa vida. Samuel was laboring in the temple for many years. Samuel estava trabalhando há muito tempo no templo. And he was under the leadership of Eli. Ele estava debaixo da liderança de Eli. But as Samuel grew, Mas conforme ele crescia, remember he was growing in the presence of God. lembre-se que ele estava crescendo na presença de Deus. And as he began to grow, E quando ele começou a crescer, one night as he was sleeping, uma noite enquanto ele dormia, he heard this voice ele ouviu uma voz calling him, Samuel, chamando: Samuel. Samuel, Samuel. What did he do? O que ele fez? He ran to Eli Ele correu para Eli 3 times. 3 vezes. Why? Por quê? The voice of God Porque a voz de Deus always came to him sempre vinha a ele through Eli. através de Eli. So even if he heard God's voice, Então ele ouviu a voz de Deus, he was hearing it through Eli. mas ele ouvia através de Eli. But now he's growing up. Mas agora ele estava crescendo. And as he grows up, E quando ele crescia, Eli says to him, Elias falou para ele. when you go back, Eli falou para ele: quando você say, voltar, speak, Lord, fala, Senhor, for your servant hears. pois o seu servo ouve. He was now hearing God for himself. Agora ele podia ouvir Deus por si só. And the Bible says, E a Bíblia diz none of Samuel's words fell to the ground. que nenhuma das palavras de Samuel caía por terra. In the journey of sonship, Na jornada da filiação, you need an open heaven. você precisa do céu aberto. You need a Você open. precisa do céu aberto. You need to hear God's voice. Você precisa ouvir a voz de Deus. You need to be able to sense His Spirit. Você precisa ser capaz de sentir Moving no over. Espírito que está movendo em você. And the Holy Spirit came and descended upon him E o Espírito Santo veio e desceu sobre ele, like a dove. em forma de pomba. Amen? Amém? When that happened, Quando aquilo aconteceu, he was led by the Spirit ele foi, a Bíblia diz, conduzido pelo Espírito into the wilderness. ao deserto. How's that for sonship? Imagina isso na filiação. Led by the Spirit Conduzido pelo Espírito to be tempted of the devil para ser tentado pelo diabo in the wilderness. no deserto. Tell your neighbor, Fale para a pessoa que está do seu lado. we all need a wilderness. Todos nós precisamos de um deserto. I'll tell you why. Eu vou dizer por quê. The wilderness O deserto will test your identity. vai testar a sua identidade. Test who you are. Testa quem você é. Because what was the question? Porque qual foi a pergunta? If you are the son Se of tu God. és o filho de Deus. If you are Se the son tu of és o God. filho de Deus. Do you know it's casting doubt on your identity? Na verdade é para tirar a dúvida da sua identidade. Turn these stones into bread. Fale para as pedras se tornarem pão. That means you are the son of God. Can't you provide for yourself? Que quer dizer, você não é um filho de Deus, então você não consegue providenciar as coisas para você mesmo? Amen? Amém? Each time Jesus responded, Cada vez que Jesus It is respondia, written. ele respondeu: está escrito, it is written. está escrito, It is written again. está escrito. The son has become the commandment. O filho se tornou o comandante ou o comando. And he is able to handle Satan E ele conseguiu lidar com Satanás, because the word is in him. porque a palavra estava dentro dele.
And Satan's agenda E a agenda de Satanás has not changed. não mudou. You know what his agenda is? Você sabe qual é a agenda dele? To make you believe Fazer você acreditar that you are not the son of que God. você não é um filho de Deus. You go back to the garden, Voltando ao jardim, which Apostle Renan spoke about que yesterday. o apóstolo Renan falou ontem, Same question. a mesma pergunta. Who told you Quem te disse that you cannot eat of this? que você não pode comer? This was an attack on Adam's identity Era também um ataque na And his identidade e na autoridade, as a son of God. como um filho de Deus. Bible will tell you in Matthew or Luke chapter 3, Adam was the son of God. A Bíblia diz em Lucas capítulo 3 que Adão era um filho de Deus. Same strategy. A mesma estratégia. Everything that Satan has planned to destroy you is about your identity. Tudo que Satanás tem preparado para destruir você tem a ver com a sua identidade. He wants to make you an orphan, so you must rely on his system. Ele quer que você se torne um órfão para que você dependa do sistema dele. That's what he wants. É isso que He ele does quer. not want you to live by the system called the kingdom of Ele God. não quer que você viva pelo sistema que se chama o reino de Deus. Let me ask you something. Eu vou fazer a você uma pergunta. Why did you get saved? Por que você foi salvo? What were you saved from? Você foi salvo do quê? You are saved from this world. Você foi salvo deste mundo. For God so loved the world, Porque Deus amou o mundo that he gave que ele deu his son. o seu filho. Is that right? Tá certo? Why did he give his son? Por que ele deu o seu filho? To show you Para mostrar para that você you are living by a different system. que você estava vivendo por um sistema diferente. So when you believe in the son, Então, quando você acreditou you no get saved filho, from one system você foi salvo de um to sistema another system. e entrou num outro sistema. There's the kingdom of God, O reino de the Deus kingdoms of this e world. o reino desse mundo. There's the kings in God Existem os reis em Deus and the kings of the earth. e os reis da terra. You are saved from one system into the other. Você foi salvo de um sistema e veio para um outro. Amen? Amém? You didn't get saved to escape and go to heaven. Você não foi salvo para escapar e ir para o céu. You got saved to demonstrate Você foi salvo para demonstrar that you are in this world, que você está aqui nesse mundo, but you are not of this world. mas você não pertence a esse mundo. Amém. That's identity. Isso é identidade. So, his plan Então, o plano dele has always been sempre foi to take away your image, tirar a sua imagem, give you another image. te dar uma outra imagem. So you will get your image from this world. Então você acaba tomando a sua imagem no mundo, It's called artificial intelligence. que é chamado inteligência artificial. He's got systems that can give you identity. Sistemas que podem te dar uma identidade. Because he does not want you to believe that you can live as God's son and that's all you need. Porque ele não quer que você acredite que você pode viver como um filho de Deus e isso é tudo que você precisa. If you know God as your father Se você conhece a Deus como seu and you pai live under an open heaven, e você vive debaixo de um céu aberto, you don't need anything else. você não precisa de mais nada. Because his voice Porque a voz dele is the bread of life. é o pão da vida. You live by it. E você vive Every através word that he disso. speaks, Toda a palavra que ele fala, you live by it. você vive nessa palavra. Every system will serve you. Todos os sistemas vão te servir. That's sonship. Isso é filiação. Amen? Amém? That is sonship. Isso é filiação. Now, the Bible says after Jesus said it is written, A Bíblia diz que depois que and Jesus it is written respondia, again, está escrito e está escrito, Satan left him. Satanás saiu da presença dele. Satan left him. Satanás partiu. He who keeps himself, Aquele que sabe se guardar, Satan cannot touch. Satanás não pode tocar.
You see, when you grow in your sonship with God, Quando você cresce na sua filiação com Deus, Satan must leave you. Satanás tem que sair. He mustn't be attracted to you. Ele não pode ficar atraído a você. You should be knowing how to close every door, Você tem que aprender como se fecha todas as portas, keeping yourself, se guardando, avoiding all appearance of evil, evitando toda aparência do mal, making sure that you are guarding your mouth. tendo certeza que você está guardando a sua All boca. these are mature principles of sonship. Todas essas coisas são princípios de maturidade na filiação. Amen? Amém? Now, after that, Depois disso, Jesus went back to Galilee. Jesus volta para Galileia. In the power of the Spirit. No poder do Espírito. Aleluia. He left Galilee, Ele sai da Galileia, came to John, vem a João. had an open heaven, Teve o céu aberto. received the Spirit, Recebeu o Espírito. was declared, "This is my beloved Son." Foi declarado: esse é o meu amado filho, meu filho amado. Overcame Satan, Superou, venceu a Satanás. went back Voltou in the power of the Spirit. no poder do Espírito. In the region of Galilee, Na região da Galileia, 25 of the 33 miracles that Jesus did 25 dos 30 milagres que Jesus realizou was in that area. foi naquela área. Hello? His disciples Os seus discípulos came from that area. vieram daquela área. What does Galilee mean? O que Galileia quer It dizer? means a circle. Quer dizer círculo. Actually, Galilee Na verdade, was Galileia made up of 20 towns. 20. tinha 20 cidades. Era Solomon. constituída de 20 cidades. Solomon gave those 20 towns Salomão deu essas 20 cidades to King Hiram, para o rei Irã, who was the king of Tyre. que era o rei de Tiro. And he gave it to him as a gift E ele deu como um presente, because of the work that he did on the temple. por causa da obra que ele havia feito no templo. So that region was known as Upper and Lower Galilee. Então aquela região era conhecida como Galileia Superior e Galileia And there were Inferior. 20 towns. E ali era composta de 20 cidades. Hiram, Irã, who was the king of Tyre, que era o rei de Tiro, he brought the influence of Tyre over that region. ele trouxe toda a influência de Tiro para aquela região. Tyre in the then known world, in the ancient world, Tiro no mundo antigo was a warehouse. It was a commercial hub for the whole world. era como se fosse o armazém comercial para toda a parte do mundo. So that's why if you needed something, you go to Tyre. Por isso que se precisasse de alguma coisa, deveria ser buscado em Tiro. Even when you read in Isaiah 14 and many other chapters, you will read about the king of Tyre. Isaías 40 e mesmo outros versos fala sobre a região de Tiro. They could supply what you need. Eles tinham suprimento das So if necessidades. you needed a special wood to build your temple, they could supply it. Então, se precisasse de uma madeira específica para construir um templo, eles tinham. If you needed specific artisans, they could supply Se it. precisasse de artesãos especiais, eles tinham. You needed a craftsman, they could supply Se it. precisasse de pessoas que trabalham com arte, eles tinham. Amen? Amém? So this is the region that Jesus is living in. Então, aquela era a região que Jesus morava. Now, he was living in Nazareth. Ele estava morando em Nazaré. After he comes to John, Depois de que ele vai a João, he moves to Capernaum. ele se muda para Cafarnaum. And that becomes his headquarters. E ali se torna o quartel This is central. where he operates from. Era dali que ele operava. In Galilee. Na Galileia. Mature son. Filho maduro. Living in the hub Vivendo no porto of a commercial society, de uma sociedade comercial. but functioning as a son of Mas funcionando como um filho de Deus. God with an open heaven. Com o céu aberto. Aleluia. That's why he can call the tax collector Era por isso que ele conseguiu chamar o coletor de impostos. and he'll follow him. E esse homem o seguiu. Jesus had his own treasurer. Jesus tinha o homem que governava as finanças. He had someone who knew the tax system. Ele tinha alguém que entendia o sistema de impostos.
That happens Isso acontece because in sonship, porque na filiação you come to a mature place você se achega a um lugar de where maturidade, you live under an open heaven. onde você vive debaixo de um céu aberto. Satan cannot touch you. Satanás não pode te You tocar. live by the power of the Spirit, Você vive no poder do Espírito. but you live in Galilee. Mas você vive ou mora na Galileia. And everything responds E tudo responde. to you. Ou respondeu a ele. Tudo respondeu a ele. Amen? Amém? Now, eventually Jesus eventualmente, goes to Jerusalem. foi a Jerusalém. And when he comes to Jerusalem, Quando ele vai a in Jerusalém, Matthew chapter 21, em Mateus 21, he is coming into Jerusalem. ele está entrando em Jerusalém. I want you to know, Eu quero que você saiba Jerusalem was the hub, it was the center que Jerusalém era o centro of Judaism. do judaísmo. It was the hub for worship. Era o lugar central de adoração. It was the central point for the practice of all, for the celebration of all the feasts, Era o lugar central da celebração de todas as festas, of sacrifice. dos sacrifícios. Anything to do with the law of Moses, Tudo que diz respeito à lei de Moisés. the high priesthood, the Pharisees, the scribes, Os sacerdotes, os fariseus, os escribas, they were centralized in Jerusalem. eles estavam centralizados em Jerusalém. Amen? Amém? Every Israelite Todo israelita would only work trabalhava somente just to make his sacrifice in para Jerusalem. poder oferecer o sacrifício em Jerusalém. Are you tracking the sonship? Vocês estão fazendo o acompanhamento da filiação? Bethlehem, Belém, Nazareth, Nazaré, Capernaum, Cafarnaum, now Jerusalem. agora Jerusalém. Can you see the movement? Vocês entenderam o movimento? Same son O mesmo filho making a movement. Making, Move is migration. fazendo a migração ou esse mover. There are different things that he is dealing with. Existem coisas diferentes que ele estava lidando. In Nazareth, you have to deal with sentimental, emotional problems. Em Nazaré tem que aprender a lidar com sentimentos ou problemas emotivos. No one recognizes you as a prophet. Ninguém te reconhece como um profeta. They just see you as Joseph the carpenter's son. Eles olham você simplesmente como Jesus, o filho do carpinteiro. Your family might not celebrate your grace. Sua família pode não reconhecer a sua graça. Say amen. Diga amém. That's Nazareth problem. Isso é um problema de Nazaré. Don't get too overwhelmed with Não that. fica abatido com isso, não. Some people are so stuck in Nazareth. Tem gente que está muito presa em Nazaré. When are they going to love me? Quando When é are que eles they- vão me amar? No, there's bigger problems. Existem problemas maiores. Amen. Amém? For Elisha to receive the mantle from Elijah, Para que Eliseu recebesse o manto de Elias, he had to leave his father's house. ele teve que sair da casa do pai. Sell everything, Vendeu burn, tudo, queimou tudo, give everyone a feast. deu todo mundo a festa, Let's just kiss and say goodbye. beijou, abençoou e tchau. Sentimental, emotional tie was broken. A amarração sentimental e emocional havia sido desfeito ali. Let me give you one nugget, one important thing. Eu vou dar uma coisa importante, uma preciosidade. Vou falar uma preciosidade. Sonship is not emotional. Filiação não é emotiva ou emocional. Kiss and hug. Beijinho, abraço. Love. That's your culture, Isso é a cultura de vocês. and you must enjoy it. E vocês devem aproveitar. Amen. Amém? But it's not sonship. Mas isso não é filiação. My spiritual father oftentimes forgets my birthday. O meu pai espiritual, com frequência, esquece do meu aniversário. I'm still with him for 20 years. E eu continuo com ele há mais de 20 anos. I'm not looking for the hug. Eu não estou procurando um abraço. I travel to many places in the world. Eu viajo em muitos lugares do mundo. I don't even get a message to see if I'm alive.
E eu não recebo nenhuma mensagenzinha dele sequer para saber se eu estou vivo ou não. You know why? Você sabe por quê? He knows that God is my Father. Porque ele sabe que Deus é o meu pai. He's there just to guide me and make sure that I'm on the right track. Ele só está na minha vida para me guiar, Build me up in the faith. me construir na fé, continuar me acompanhando no caminho. He's not there to massage me. Ele não está lá para fazer massagem, Tell you what a good job you're doing. para falar, oh, que obra maravilhosa você está Oh, fazendo. wonderful. Não, não é para isso. That's not sonship. Isso não é filiação. Okay? That's not sonship. Isso não é filiação. There are people that will never congratulate you for anything. Existem pessoas que nunca vão te dar parabéns por nada que você faça. Most time when I go back to my local church, Muitas vezes, quando eu volto para minha igreja the local, people ask me, Pastor, how was your holiday? as pessoas perguntam, pastor, como é que foi as férias? Now, you must know that that's not sonship. Você precisa entender que filiação não é isso. Okay? That's not sonship. Isso não é filiação. Sonship is heart to heart. Filiação é coração com coração. There's a covenantal tie inside. Há um laço de aliança Nothing must break e that. nada pode quebrar. Nothing. When Anna came into a relationship with me, I chased her. Quando a Ana começou o relacionamento comigo, eu botei ela para correr. Because she thought I was a friend. Porque ela achava que eu era um amigo. I told her I'm not your friend. Eu falei, eu não sou seu amigo. She cried. Ela chorou. Pergunta ela vai I told her, dizer. don't phone me, don't contact me. Eu falei para ela, não me Stay away liga, from- fica, ela passa fora. I never contact her. Eu nunca fiz contato com ela. She will send me a message every day. Ela me mandava mensagem todo dia. I never contact E eu não respondia. her. Why? Por quê? You must know. Porque você tem que entender This is not about, que isso não tem a ver com choro. this is about can you receive Mas quer instruction? dizer, você consegue receber instrução? Can you take instruction? Você pode receber instrução. Go study the life of Ruth. Estude a vida de Ruth. The security was that Boaz will be your husband. A segurança era que Boaz se tornaria o marido dela. Amen? Amém? So Jesus Então Jesus comes to the final place, chega ao lugar final, Jerusalem. Jerusalém. How does he come in? Como é que ele entra? As he's approaching Jerusalem, Quando ele se aproximava de he Jerusalém, says to two of his ele disciples, falou para 2 dos seus discípulos: go to this village, vai nessa vila, you will find a donkey and a colt. lá você vai achar um jumento e um jumentinho. Untie it Desamarra and bring it to e me. traga para mim. If anyone asks you, Se alguém te perguntar, just tell them the master needs diz que o mestre tem necessidade deles. donkey, colt, Jumento e jumentinho. father, son. Pai e filho. Amen? Amém? When you read Genesis 49, Quando você lê Gênesis 49, when Jacob or Israel was prophesying over Judah, quando Israel está profetizando sobre a vida de Judá, he said in Judah, ele fala em Judá, the donkey o jumento and the colt e o jumentinho will be tied estão amarrados to the vine. à vinha. Who's the vine? Quem é a vinha? Christ. Cristo. Who's the donkey? Quem é o jumento? Father. O pai. Who's the colt? Quem é o jumentinho? Son. O filho. Tied to the vine. Amarrados na vinha. You're not joined to the Father. Você não se une ao pai. You join to the Lord. Você se une ao Senhor. Amen? Amém? And as the Father is joined to the Lord and the Son is joined to the Lord, they are joined to each E other. desde que o pai esteja unido ao Senhor e o filho esteja unido ao Senhor, aí sim eles estão unidos no Senhor. The vine is the Spirit A vinha é o Espírito that joins your hearts. que une o seu coração. Amen? Amém? So when Jesus is riding into Jerusalem, Então, quando Jesus está entrando em Jerusalém, he's coming on a father and son. ele está vindo
sobre um pai e um filho, into the center of all worship, entrando no centro de toda a adoração, to demonstrate para demonstrar you don't need religion anymore. que você não precisava mais de religião, You need relationship. mas precisava de relacionamento. And he fulfilled E the ele prophecy. cumpriu a profecia. When he comes in, Quando ele entra, goes into the temple, ele entra no templo he turns all the tables upside down e vira todas as mesas, because it became a place of commercialization. porque havia se tornado um lugar de comércio. Can you imagine people were selling you your offering? Imagina só, as pessoas te vendendo a sua oferta. You came to make an offering, so if you don't have an offering, Você ia fazer uma oferta, e se não tivesse oferta, I'll sell you the dove, you can offer it. então te vendia um pombo para você oferecer de oferta. When he came in there, Quando Jesus entra ali, he came as the Son of God. ele entra como o Filho de Deus. And he would make statements like this. E ele faz declarações como essa: You can destroy this temple, você pode destruir esse templo, and in 3 days' time, e em 3 dias I'll raise it up. eu vou levantar. But they did not know he spoke of Mas his body. eles não estavam entendendo que ele estava falando do próprio corpo. The temple now is you, O templo hoje é você, the Son of God, o Filho de Deus, where the Spirit of God lives. onde o Espírito de Deus habita. That's why when the description of the temple is given in the book of Revelation 21, Por isso que uma das descrições do templo dado em Apocalipse tells you 21 the Lamb and the light is its temple. fala que a luz e o cordeiro estão no templo. Amen? Amém? When Jesus came into Jerusalem, Quando Jesus vem a Jerusalém, he was now handling ele estava lidando the spirit of religion. com o espírito de religião. This is where Matthew 23 comes in. É daí que sai Mateus 23, It tells you about who the Pharisee is. que te fala quem são os fariseus. Amen? Amém? And he says, don't make the Pharisee your father. E diz assim: não faça com que os fariseus sejam seus pais. When Jesus said, call no man father, Quando Jesus falou não chame a nenhum homem de he pai, was talking in the context of a Pharisee. ele estava falando no contexto dos fariseus. Don't misinterpret the scripture. Não interprete a escritura de forma errada. He said, don't make the scribe and the Pharisee. Ele estava dizendo: não faça os escribas e father. fariseus o seu pai, Because they won't have a relationship with you. porque eles não vão ter um relacionamento contigo. They will just make you serve. Eles vão fazer você servir. You will never be a son. Você nunca vai ser um filho. You'll just be governed by religion. Você vai ser governado pela And you'll be a religião slave to religion. e vai ser um escravo da religião. Remember Lembre-se that the Pharisee and the scribe que o fariseu e o escriba was aligned to the politics of the day. estavam alinhados com o sistema político da época. They crucified Jesus. E eles crucificaram a Jesus. Are you listening? Vocês estão me ouvindo? Track the journey. Faça a jornada. When the son comes to Jerusalem, Quando o filho entra em Jerusalém, he is now not governed by religion anymore. ele não era mais governado por religião, Governed by relationship. mas governado por relacionamento. That's a track of sons. Esse é o caminho de um filho. Amen? Amém? These locations Essas localidades of Jesus' movements dos movimentos de Jesus, are telling you elas nos dizem how you grow in sonship. como nós crescemos na filiação. As you grow in sonship, Quando você cresce na filiação, you will overcome this world. você supera ou vence o mundo. You will not love this world anymore. Você não ama mais o mundo, Because the love of the Father is in you. porque o amor do Pai vai estar dentro de você. When you come into an environment of great religiosity and legalism, Quando você entra num ambiente de grande religiosidade e legalismo, it does not intimidate you isso não te intimida mais, because you have a relationship with God your Father. porque você tem um relacionamento com Deus, o seu Pai. Are you hearing me? Vocês estão me ouvindo? How does it start? Como é que isso começa? Find your John. Ache o seu João. How does it start? Como é que começa? Find your Jesse. Ache o seu Jessé.
How does it start? Como é que isso começa? Find your Elijah. Ache o seu Elias. How does it start? Como começa? Find your Paul. Ache o seu Paulo Submit yourself. e se submeta. Connect. Se conecte. Stay in covenant. Fique em aliança You'll grow. e você vai crescer. Grow. Vai crescer. Every one of you here are Cada um ministers. de nós aqui somos ministros, You are servants. servos. You are here to bring the kingdom. Vocês estão aqui para trazer o reino. You cannot do it without the understanding of sonship. Mas você não pode fazer isso sem entender a filiação. You must receive this revelation. Você precisa receber esta revelação. You are first a son, then a Brazilian. Primeiro você é um filho, depois você é brasileiro. You are not a Brazilian son. Você não é um filho brasileiro, quer dizer, um brasileiro filho. Your sonship in God overrides your Brazilian culture. A sua filiação em Deus está acima da cultura brasileira. It imposes the culture of the kingdom into your culture. Ela impõe a cultura do reino dentro da sua cultura, Because you understand sonship. porque você entende filiação. You see, when you receive the revelation of sonship, Quando você recebe a revelação de it filiação, is the most liberating revelation. é a revelação mais liberal ou libertadora. You'll be set free. Você vai ser liberto. As a pastor, Como um pastor, you can be a great pastor, você pode ser um grande pastor, but not know God as your father. mas não conhecer Deus como seu pai. Because you are fathered by religion. Porque o seu pai é a religião. You can be a good leader, Você pode ser um bom líder, but not know that you are the son of God. sem saber que você é um filho de Deus. That is why you'll always want someone to invite you to preach. Por isso é que você fica sempre querendo que alguém te convide para pregar. You'll have a desire to be famous. Você tem um desejo de ser famoso. It comes from the spirit of an orphan. E isso vem de um espírito de órfão. But when you carry the spirit of sonship, Mas quando você carrega o espírito da filiação, you are confident você está confiante, você se torna confiante. God is your father. Porque Deus é o seu pai. Amen? Amém? Come, let's stand. Vamos ficar de pé? My time is up. Meu tempo já acabou? This is my last session. Essa foi a minha última sessão. We're going to have a very short break, just 10 minutes. Nós vamos ter só 10 minutos de intervalo agora. Pastor Roy is going to minister to us. E o apóstolo Roy vai vir ministrar para nós. We're also going to have communion together. E vamos ter a ceia juntos também. Some of you are accosted by the Spirit. You are captured by the Spirit Alguns de vocês estão pegados ou tomados pelo Espírito to receive an understanding para receber esse entendimento of how to walk in sonship with de God. como é que devemos caminhar em filiação com Deus. And I'm going to pray that you would receive an open heaven. Eu vou orar para que você receba o céu aberto You can hear the voice of God, e que ouça a voz de sense His Deus Spirit in your life. e que Ele envie o Espírito dele sobre a sua Father, in the vida. name of Jesus this Pai, morning, no nome de Jesus nessa manhã, I thank you for all these wonderful people eu te agradeço por todo esse povo that maravilhoso have come to sit under the instruction of your word, que veio se assentar diante da instrução da sua palavra, diligently que vieram for 3 diligentemente days. durante 3 And dias. today, in the name of Jesus, E hoje, no nome de I Jesus, pray that the heavens would be open over them. eu oro para que o céu esteja aberto sobre a vida deles. You would remove every distraction. Que o Senhor retire toda a You would distração. remove every hindrance. Que o Senhor tire todo impedimento. You would remove everything that has caused them to stumble. Que o Senhor retire tudo que tem feito tropeçar. And now, in Jesus' name, E agora, no nome de I Jesus, declare that the Father says over you, eu declaro aquilo que o Pai diz sobre you você. are my beloved Son. Tu és o meu filho amado. You are my beloved Son. Tu és o meu filho amado. I am your Father. Eu sou o seu And pai. you are my E Son. você é o meu filho. I pray in the name of Jesus, Eu oro no nome de the Holy Jesus. Spirit, Lord, will come and quicken their Que o hearts Espírito Santo venha e toque os corações. to shift from a servant mentality Que tire essa mentalidade de into a servo sonship e mentality. transforme numa mentalidade de I pray, filiação. Lord, that they will take ownership of the vision of God. Que eles peguem senhorio da visão de I pray Deus. that people will connect with John
John. Que as pessoas se conectem a João. They will connect with spiritual fathers Que se conecte com pais that espirituais. can give them direction and feed them Que possa alimentar e dar direção. and bring them to the fullness of what God has planned for their lives. E trazê-los à plenitude de tudo aquilo que Deus está I fazendo em resist suas every vidas. controlling spirit. Resistimos todo espírito de I controle. abolish every spirit that has come to control the minds of people. Repreendemos todo espírito que quer controlar a mente das pessoas. And I desist every curse that has ever been spoken over your life. Eu repreendo toda a maldição que foi lançada na sua vida. And I set you free in the E eu name of te Jesus. liberto no nome de Jesus. I declare that the bondages of the systems of religion, Eu declaro que as correntes da religião, every chain that has ever held you bound, toda corrente que tem te I aprisionado, loose you from it in eu Jesus' name. liberto, eu libero no nome de Jesus. Every cage that has kept you, Todo aquilo que tem te prendido, I unlock in Jesus' eu name. destranco no nome de And I Jesus. declare that you are free in E your eu spirit declaro man. que você é livre no homem You espiritual. know God as your Father. Porque você conhece Deus I como pray seu for the Pai. liberty of God's Spirit, Eu oro pela liberdade do Espírito the de spirit of Deus, sonship, o Espírito da filiação, to set you free, que Ele te liberte, to set you free, te liberte, to set you free, te liberte, so that you will know God as your Father. para que você conheça a Deus como Let the seu grace of Pai. Father manifest Que in a your graça do Pai se manifeste no Let His nosso grace meio. manifest in your life. Que essa graça se manifeste na sua I open vida. your eyes in Eu the name abro of os seus Jesus. olhos no nome de Jesus. The eyes of understanding. Os olhos do entendimento. I penetrate your mind in Eu the Spirit. entro na sua mente pelo And I Espírito. dethrone every E mindset. eu detrono toda a I mentalidade, pull down every stronghold. toda a prisão. And I unlock E eu destranco the deep wells of your spirit o profundo do seu espírito. to become living waters inside of Que you. água viva flua de você. To know God as your Father. Porque você conhece Deus como seu Pai. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém.